prosseguindo na interpretação do Apocalipse versículo por versículo, vamos fazer agora um resumo do livro 2. Eu peguei os principais pontos para poder passar para vocês. Começo no capítulo 11, que diz o segundo arrebatamento de João, que é o capítulo 4, onde ele diz, depois dessas coisas, ou seja, depois da era da igreja, que terminou na era de Laodiceia, ele diz que vai surgir um novo período. Normalmente a igreja cristã, ela interpreta esse período como sendo a grande tribulação. Termina a era da igreja, começa a grande tribulação. Para explicar isso, eu coloquei aí para vocês as sessões em que são dividido o Apocalipse. São divididas em 7 sessões. E coloquei, cada sessão será delimitada pela expressão depois dessas coisas. Então, o capítulo 4, quando ele inicia, ele já inicia assim, depois dessas coisas. Ok? Então, olha, a primeira sessão eu coloquei aí, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Né? Capítulo 4, versículo 1 diz, depois dessas coisas olhei. Tá bom? E a terceira sessão, já estou na página 8 aí do material didático de vocês, os israelitas na terra durante a grande tribulação, começa no capítulo 7, ok? A quarta sessão fala dos mártires na grande tribulação, você acha lá no capítulo 7, versículo 9, depois destas coisas, tá bom? Ou seja, ele vê Israel na grande tribulação e agora ele vê cristãos que ficaram na grande tribulação, que não foram arrebatados. Nesse período, então eu botei aí alguns pontos, 5 pontos. O primeiro, mártires na grande tribulação. Ainda nessa quarta sessão, as 7 trombetas. Depois, a perseguição do dragão ao povo de Deus. As 2 bestas que auxiliam o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E os 144 mil israelitas convertidos pela pregação das 2 testemunhas. Tudo isso faz parte da quarta sessão do Apocalipse. A quinta sessão começa em Apocalipse 15, versículo 5, né? Quando ele diz, depois dessas coisas, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Bom, o que se destaca nesse momento aqui? Se destaca a visão do templo celestial, mostrando que o pacto de Deus com Israel está de pé. Depois, as 7 taças, que já representam um período da grande tribulação, da segunda parte da grande tribulação, melhor dizendo. E no capítulo 17, a queda da Babilônia apocalíptica, ou seja, hoje a Igreja Católica ela tem uma função para o anticristo, que é enganar a humanidade. A humanidade olha para a história da Igreja Católica pensando ser a história da Igreja de Jesus e diz, eu não quero nada com o cristianismo. Só que chegará um momento que ela não terá mais utilidade para a Igreja, para o anticristo. Então, nós veremos, quando falarmos do capítulo 17, por que o anticristo a destrói. Essa foi a quinta sessão, né? A sexta sessão, em Apocalipse 18, versículo 1, de novo, né? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Essa sessão destaca alegria e choro pela queda da Babilônia apocalíptica, que é o capítulo 18. E nesse ponto, vamos lembrar, eu falei com vocês o capítulo 17 e o capítulo 18, por que o Apocalipse dedica tanto espaço a essa instituição? Para nós estarmos atentos, porque essa instituição, ela é a grande difamadora do Evangelho, ela é a grande difamadora da verdade de Deus. Hoje, o ateísmo, ele odeia o cristianismo por conta da Igreja Católica. O islamismo odeia o cristianismo por conta da Igreja Católica. O ateísmo, as pessoas perguntam, odeia? Odeia. Olha, no século XX aí, Mao Tse Tung, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin,
todos esses homens que organizaram o comunismo no mundo, eles tinham um ódio ao cristianismo, tanto que eles controlavam o cristianismo, né, matavam os cristãos e organizaram uma igreja para eles. Tá bom? Lá na China tem a igreja católica ateia. Todos os bispos têm que ser ateus. Ela foi organizada pelo comunismo, por Mao Tse Tung. Vamos lembrar que esse Papa aí, ele reconheceu esses bispos ateus como bispos católicos. Isso aí era para os católicos estarem revoltados, mas alguns reclamaram. Teve uma chinesa lá que segurou a roupa do Papa, o site Rainha Maria criticou ele, mas todos continuam acreditando que ele é o Santo Padre, que ele é infalível nas suas decisões religiosas. Bom, a 7ª sessão pega o capítulo 19 até o capítulo 22. Né? Novamente, o capítulo 19 começa, e depois dessas coisas, essa é a chave para nós entendermos as sessões do Apocalipse. Ok? Bom, no capítulo 12 nós falamos sobre os 24 anciãos, né, que eu falei com vocês que representam os santos do Antigo e do Novo Testamento. Eles aparecem no Apocalipse sempre reverenciando a Deus. Os 4 animais, que eles aparecem sempre simbolizando o Evangelho, os 4 evangelhos, e como uma simbologia parecida que Ezequiel teve dos querubins. Ok? Bom, depois chegamos no capítulo 5, onde começamos a estudar o livro selado com 7 selos. E eu falei para vocês da simbologia. Havia lá em Israel uma lei estabelecida por Deus, que a pessoa que recebesse uma terra, ele poderia perder essa terra por algum motivo, de doença, contrair uma dívida, alguma coisa. Então, se ele teve que entregar a terra para alguém, ele recebia um documento selado com 7 selos, e quando chegasse o ano do jubileu, o que ele faria? Ele teria direito de ir lá pegar a terra de volta de graça. Essa era a lei de Deus. Mas aquele dono poderia não querer entregar, então ele levava esse livro selado diante dos juízes e eles obrigavam o homem a entregar a terra de volta. Tá bom? Então o simbolismo Satanás tomou a terra, mas Deus ele vai novamente retomar essa terra em um determinado momento. Bom, quando chega no capítulo 6, então é relatado a abertura dos selos. Ok? O primeiro selo aparece um cavalo branco. Eu falei para vocês que esse cavalo branco ele representa o Evangelho, e ele estará também na grande tribulação, mas esse selo provavelmente já foi aberto quando a igreja começou a pregar, ok? E terão pessoas pregando dentro da grande tribulação. Alguns cristãos que ficaram, que a Bíblia diz que morrerão quando tentarem pregar, ok? Mas também israelitas que se converterem, e principalmente as 2 testemunhas. Claro que elas vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e vão conseguir converter 144 mil israelitas à fé em Jesus. O segundo selo, que diz que esse será um período de muitas guerras, é um cavalo vermelho. O terceiro selo, um cavalo preto, que fala de fome. O quarto selo, um cavalo amarelo, que fala de pestes. Ok? Todos esses, no caso, representados nesses 4 selos. Aqui quando fala do quarto selo, eu falo também que ele diz que foi morta a 4ª parte da Terra. Hoje, o planeta Terra tem 8 bilhões de habitantes, né? Pois bem, isso representaria 2 bilhões de mortos. Só para vocês compararem, eu coloquei aí, até outubro de 2020, o coronavírus havia matado só 1 milhão. 1 milhão. E o mundo ficou apavorado. Agora pense em 2 bilhões de mortos. Se hoje eles se assustam com 1 milhão, você teria que multiplicar isso por 2.000 para chegar a 2 bilhões. Então é muita coisa. E comparo, a gripe espanhola matou 50 milhões. Ela era muito letal também. Mas não se compara, infelizmente, ao que acontecerá na grande tribulação.
Bom, sobre esse cavalo, diz que o inferno seguia, ou seja, ele ia matando pessoas que já iam direto para o inferno. Não eram pessoas fiéis a Deus, é claro. Depois vem o quinto selo, que aparece as almas dos mártires que morreram durante a grande tribulação. E ali eu coloquei uma pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Revejam, né? Vocês vão rever esse curso, eu espero. E eu digo que sim, haverá salvação, com certeza. Vai ter salvação de Israel, também entre os cristãos que ficaram. A Bíblia declara que terão salvos, tanto que eles aparecem em Apocalipse 20, versículo 4, eles ressuscitam, ok? E depois, eu digo para vocês, o Apocalipse também descreve que os reis da terra se escondem, né, dizendo, é vindo o grande dia da sua ira, da ira de Deus. Então, durante a grande tribulação, a humanidade vai perceber que os acontecimentos são juízo de Deus, ok? As coisas que estarão acontecendo, hoje já está acontecendo, né? Infelizmente até no meio dos cristãos, você veja, a esquerda, o ideal dela está lá na Revolução Francesa: nós só seremos livres quando o último rei foi enforcado nas tripas do último sacerdote. Mas mesmo assim diz que 1/5, 20% dos cristãos votaram na esquerda. E teve uma pessoa que ainda colocou na internet: se o Lula conseguiu enganar os cristãos, imagine quando o anticristo chegar. Isso é uma verdade. Cristão que vota na esquerda, como pode? A esquerda, o ideal dela é apagar o nome de Deus da história. Então, o cristão que vota na esquerda, ele está muito enganado, ele está com os olhos fechados, ele tem que ir um trabalho de oração, de libertação, para Deus abrir os olhos dele, porque não pode um cristão que evangeliza o mundo, pregando o evangelho, tentando esclarecer o mundo sobre Deus, apoiar um grupo político que tem como ideal apagar o nome de Deus da história da humanidade. Isso é inaceitável. Bom, o Apocalipse capítulo 7, ele diz, os israelitas fiéis são salvos. Esse é o título. Então, ele em primeiro lugar, ele se dedica a mostrar os israelitas que, durante a grande tribulação, aceitam a pregação das duas testemunhas, ok? Então aparece anjos falando dos 4 cantos da terra, viria um juízo, mas ele fala, olha, antes nós temos que selar, proteger os servos de Deus, no caso os 144 mil israelitas. E nesse ponto também eu falei para vocês sobre o tempo da vinda do Messias, como os israelitas veem esse tempo da vinda do Messias. E eu coloquei para vocês aí a teoria do 7 milenismo. Alguns rabinos, tá bom, acreditavam que o mundo duraria 7.000 anos de homem aqui na Terra, né? Que 6.000 anos existiria a humanidade, e o 7º milênio seria o reino de Deus. Então eu falei para vocês, nós estamos para completar 6.000 anos, e agora no ano 2029. O que está para acontecer, nós não podemos afirmar, mas temos que estar atento a essa profecia, porque não são só os judeus. Irineu de Lyon também, um cristão da igreja primitiva, dos anos ali 180, ele escreveu uma obra onde ele defende também que o mundo durará 7.000 anos, e no 6º milênio Jesus voltaria para implantar, no fim do 6º milênio, Jesus voltaria para implantar o seu reino aqui na Terra. Bom, ainda no capítulo 7, além da salvação dos judeus, né, de alguns dos 144 mil, aparece também a visão dos mártires, dos cristãos que estarão sendo mortos durante a grande tribulação pelo anticristo. Então ele começa dizendo, depois destas coisas, né, para mostrar que é uma nova sessão, e ele vê uma grande multidão de mortos, tá ok? E diz, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Depois chega o capítulo 8,
e ele vai agora trazer o sétimo selo. O sétimo selo, ele é, na verdade, as 7 trombetas, tá bom? As 7 trombetas. E tem ele vê um anjo junto ao altar. Eu comentei com vocês que esse altar, esse anjo, tudo indica que é o altar do incenso, porque ele vai pegar aquela oração dos santos, vai pegar a oração dos santos e vai lançar no altar do incenso, e aquela oração vai subir diante de Deus, ok? E assim nós concluímos o segundo livro, foi até esse ponto.